Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou conversar com o cartomante Flávio Versânio. Ele vai nos ensinar o método da regência, que nos dá um panorama do que vai acontecer com a nossa vida dentro de um mês ou até de um trimestre. Olá Flávio, tudo bem? Tudo bem e você, José? Bem também. Flávio, antes de a gente começar a falar do método, fala um pouco como a cartomancia chegou à sua vida. Na verdade, eu trabalhei num sistema de atendimento por telefone, num 0900, né? Como astrólogo. E só que exatamente do meu lado sentava uma outra atendente que trabalhava com o baralho Lenormand, né? E ela começou a me ensinar, começou a me passar as dicas, e aí eu fui estudando, fazendo cursos, e foi assim que ele foi introduzido aí na minha vida. E como você conheceu esse método? Esse método da regência, na verdade, eu retirei de um livro, né? Do Ney Knife, de um tarólogo. Ele é simples, mas ele é bastante objetivo, né? E ele deriva da mandala astrológica. E ele é um método que ele pode ser utilizado tanto para um mês, a regência do mês, como do trimestre também. Nós estamos aqui com um modelo de tiragem, né? Gostaria que você nos Isso. explicasse o que significa cada casa e como você monta essa estrela de 5 pontas. Tá, então vamos dar um exemplo. Você vai tirar o método para você ou para outra pessoa. A primeira coisa que você tem que fazer é determinar para quanto tempo essa consulta vai valer. Se é para um mês ou 3 meses. Porque não adianta você determinar um mês e em seguida falar, daqui 3 meses pode acontecer tal coisa. Não, antes você tem que determinar para quanto tempo a consulta vai valer, tá? Aí, uma coisa que é interessante, se você estiver consultando para outra pessoa, uma pessoa desconhecida, é importante que você faça duas perguntas, que você vai entender em seguida o porquê. Se ela está trabalhando e se ela está se relacionando com alguém, tá? Mas vamos ao método em si. A casa um que você vai retirar 5 cartas. A casa um ela representa a vida financeira, a vida material para o período, seja de um mês ou 3 meses que você determinou antes. Então você vai ter a regência, a energia, o que vai estar atuando durante esse período. Tá? Na casa 2 você vai analisar a vida profissional. E aí é interessante, que aí vai entrar o que você perguntou para a pessoa, se ela está trabalhando ou não. A carta que sair ali, ou as cartas, porque você pode tirar com uma carta ou duas cartas, tá? Em cada casa você pode colocar uma única carta ou duas cartas. Então vamos continuar. Na casa 2 que é o trabalho, a carta que sair ali vai mostrar como está a vida profissional em geral da pessoa. Se ela não estiver trabalhando, você vai analisar a possibilidade dela arrumar trabalho dentro do período. Por isso que você antes pergunta se ela está trabalhando ou não. Legal. Se ela está trabalhando, é a energia que está atuando no trabalho dela, na vida profissional. Tá? A casa 3 é o amor, a vida amorosa. Se ela estiver com alguém, como está esse relacionamento? Se ela estiver solteira, a possibilidade de encontrar alguém. Na casa 4 a gente analisa a saúde, de um modo geral. É claro que é uma coisa que eu sempre gosto de falar, né? Porque eu acho que é importante. Nós, cartomantes, não somos médicos, não damos diagnósticos. Nós vamos ver apenas a tendência, o que está atuando, às vezes até um alerta sai, procure um médico, algo do tipo. Né? Sim. E na casa 5 que é a última, é a regência geral. O que vai estar atuando, ou que a pessoa precisa ter atenção durante o período. Você falou que eu posso colocar 2 cartas em cada tópico. Se, por Pode. exemplo, eu coloco 5, daí na hora da interpretação, a casa número 2 me soa um pouco vago. Eu posso tirar uma carta só para aquela casa? Pode. Isso é permitido. Você pode deixar o leque aberto, né, de cartas viradas, e aí na hora você tirar.
Inclusive, quando você estiver familiarizado com o método, você vê que está fluindo, né? Uma coisa que você consegue consultar com facilidade, você pode ainda complementar com quantas cartas você quiser. É claro que não pode virar uma brincadeira, né? Você tira uma carta, tira outra, você não entende, quando vê você já tirou 10. Você vai se perder na interpretação e não vai conseguir uma coisa objetiva, né? Ok. Nós montamos 3 exemplos para o Flávio interpretar para a gente. Então, exemplo número 1. Certo, vamos ao primeiro exemplo. Então, no primeiro exemplo, nós retiramos 5 cartas e a primeira carta, a primeira casa do jogo, que é a vida financeira, nós temos a carta do navio. Então, é um período, se a pessoa... Aí não importa, eu não vou falar isso a todo momento. Lembra que é para 1 mês ou 3 meses que você determinou antes. Então, durante o período, é um período de expansão, é um período de intercâmbio, é um período de se buscar a abertura, né, novos investimentos até na vida material. Então, é um período positivo para a vida financeira. Tá? Okay. Vamos à carta, então, número 2. Na número 2, que é a vida profissional, o trabalho em si, nós temos o chicote. Né? Se a pessoa está trabalhando, mostra um momento em que a pessoa ela vai conseguir ter o domínio da situação profissional. E que domínio é esse? É um domínio positivo, um controle positivo. Né? Um período de muita força, de muita energia, de concretização, de substância, né? Algo substancial a pessoa podendo realizar na vida profissional. Agora, se ela não está trabalhando, é a indicação de que ela pode conseguir um trabalho. Né, que ela vai usar da perseverança dela, de muita força, de muita energia, que ela vai conseguir um trabalho. Está bem favorável para o período, se ela não estiver trabalhando. Tá? Na carta número 3, que é a vida afetiva, a vida amorosa, nós temos o cachorro. Né? Se ela está solteira, aí nós analisamos a possibilidade dela conhecer alguém. Sim, a resposta é positiva. Isso pode vir, inclusive, através de uma amizade, através de um relacionamento gostoso, uma coisa que esteja fluindo positivamente dessa forma. Se ela está se relacionando, fala que exatamente isso, a fidelidade, a amizade, o companheirismo, a verdade, tudo isso vai estar contando muito durante o período da relação. Agora nós vamos à carta número 4, que seria a saúde. Nós temos os lírios. Os lírios é uma carta muito positiva, é uma carta de tranquilidade. De repente você está conversando com a pessoa, ela até fala, olha, estou passando por um tratamento. Essa carta ela mostra que a pessoa entra num período de tranquilidade. Né? Eu também analiso muito assim, é a saúde também emocional, né? Os lírios vêm falar. Então é muito importante nesse momento a pessoa cuidar disso. Tá? E nós temos na 5 a regência. Né? Que é a carta regente de todo o período. Então, nós temos a torre. Eu diria para a pessoa, ou se você está tirando para si próprio, é um momento de fazer um autoexame interior, um momento de meditação, um momento de se fechar, não falar muito, de ser reservado e de procurar as respostas dentro do seu interior. Às vezes você está buscando muito lá fora e as respostas estão todas aqui dentro. Tem muita gente que fala que não consegue ler para ela mesma. Sim, principalmente quando a gente está começando a estudar, né? Isso, ou praticar, né? Você consegue Isso ler para acontece você bastante. mesmo? Consigo. É claro que eu tenho alguns amigos, eu tenho algumas pessoas que consultam para mim às vezes, que eu acho interessante você ouvir a visão da pessoa. Mas eu acho que a dica mais importante para você conseguir se autoconsultar, né? Vamos colocar assim, é você ir pela interpretação da carta. Você não, de repente, às vezes a pessoa quer muito se prender no intuitivo, em alguma outra coisa. Não, nesse momento que você está tirando para si, acho que é importante se ligar na interpretação da carta, porque aí não é mais difícil você cometer algum engano, algum equívoco. As suas emoções não interferem na sua leitura, é isso? Isso, sim, porque aí você consegue separar, né? Você sabe, você aprendeu, você está estudando o significado, a interpretação de cada carta e como que ela funciona dentro daquele método. Então você sabe que a interpretação é aquela, você não pode dar outra interpretação. Então é possível tirar para si mesmo, porque se o baralho Lenormand também é um estudo, tem esse lado de você se dedicar, de você estudar,
Então, é importante que dentro desse estudo você coloque ele em prática no momento da consulta, né? Porque não é só intuição, não é só ou alguma coisa energética. Eu até prefiro que a leitura seja mais técnica, você respeite a interpretação de cada carta, do que você de repente achar tiver uma intuição, uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que o oráculo está mostrando. Né? Porque é uma linguagem simbólica, você vai interpretar os símbolos. Por exemplo, o símbolo de uma serpente. Né? A linguagem simbólica dela, ela é bem clara. Né? Ela passa uma ideia de cuidado, né, de perigo. Você não vai dar uma interpretação de tranquilidade, de paz, de serenidade, porque não tem nada a ver. Sim. Então, acho que é importante isso, o discernimento nessa hora, o bom senso. Posso passar para a próxima? Então, vamos lá. Nesse segundo exemplo, nós temos, na primeira casa, a carta da foice, na vida material, na vida financeira. A foice, eu entendo muito essa carta como nas questões materiais, como um momento assim, ela vem para cortar, ela vem para eliminar alguma coisa. Então é um momento que provavelmente na vida material da pessoa, ela vai ter que fazer algumas modificações, ela vai ter que fazer alguns cortes para se ajustar financeiramente durante o período. Né? Porque caso contrário, se ela não fizer isso, a própria vida, vamos dizer assim, a própria situação, ela vai acontecer para que haja esse corte, esse ajuste. Então, é um momento que a pessoa tem que rever a vida material, aí se ajustar para fazer algum tipo de mudança, de modificação no momento. Flávio, tá? Por exemplo, em vez da foice, se fosse o caixão aí, como você interpretaria? Certo. Uhum. Eu interpretaria da seguinte forma, né? O caixão é uma carta de transformação, né? Eu até quero colocar um exemplo que é interessante. Tudo bem que a gente está falando da vida financeira, mas é parecido. Eu tive um trabalho e nesse trabalho estavam acontecendo mudanças. E eu tinha uma pessoa que também sabia o baralho Lenormand. E a gente tirou uma única carta para ver como ia ficar a situação. E saiu o caixão. No dia seguinte, eles mandaram 22 pessoas embora. Foi bem preciso. E eu estava entre elas. Mais preciso então, ainda. Assim, eu falei, gente, que coisa, né? Então, eu acredito assim, o caixão, ele é uma carta que fala assim, ó, acabou, fechou um ciclo, mudou. Então, financeiramente, pode ser um período de crise que a pessoa esteja passando, mas é um período em que a pessoa, alguma modificação se fará necessária, né? Que é importante essa modificação para trazer uma nova fase, uma nova estabilidade, porque tudo que se encerra, é claro, abre espaço para o novo, né? Então, eu interpretaria dessa forma. Perfeito. Vamos lá, a segunda carta. A segunda carta nós temos o Sol na vida profissional, no trabalho. Se a pessoa está trabalhando, é um período de prosperidade, de abertura. Eu vejo muito o Sol também como consciência também, porque o Sol, ele ilumina tudo, ele traz a clareza. Então é um momento que a pessoa também profissionalmente, na questão de trabalho, ela estará vendo as coisas, percebendo e atuando com mais consciência, com mais clareza. E essa consciência traz essa abertura, essa possibilidade de prosperidade. Se ela não está trabalhando, é uma carta bem positiva, mostra uma grande possibilidade dela vir encontrar um trabalho durante o período. Por exemplo, tá? Vamos supor certo. que essa pessoa esteja trabalhando. Então tem uma carta super positiva na parte profissional e uma carta de restrição na parte financeira. É uma contradição aí, né? Então a pessoa pode estar muito bem profissionalmente e não saber lidar com dinheiro. Seria isso? Você conseguiria ver isso? Exatamente. Às vezes é uma pessoa que está bem profissionalmente, mas às vezes assim, financeiramente ela não está bem. Por quê? Porque de repente ela não vive, né, não usa os recursos materiais dela e financeiros
de acordo com a renda dela, né? Não, ou não está conseguindo administrar bem. Então existe, aí realmente dá esse conflito. Vamos lá então para a terceira carta. A terceira carta, a vida amorosa. Nós temos a carta da montanha. Bom, se a pessoa está se relacionando com alguém, pode ser um período de dificuldades, né? Eu vejo que é um momento assim de perseverança, que a pessoa terá que ter paciência, muita força de vontade, até para que os problemas não se avolumem, né? Se ela está solteira, essa carta eu já acho eu vejo como uma dificuldade para essa pessoa encontrar alguém durante o período. Não, vamos dizer assim, eu posso conhecer alguém durante o período? A resposta, a tendência é muito mais para um não do que para um sim. Tá? Vamos para a carta número 4, que seria a saúde. Nós temos a casa. A casa é a estabilidade, né? É a segurança, é o equilíbrio. Então, durante o período, a saúde da pessoa tende a estar em equilíbrio. Só que eu interpreto a casa também muito como a vida privada, claro, né? Porque você fica ali dentro da sua casa, a sua família, ou se você não mora com família, mora sozinho, quer dizer, é o teu cantinho. E a saúde é a mesma coisa, né? Nós temos o nosso corpo, aqui dentro de nós, uma série de coisas estão acontecendo, né? E você não está nem percebendo, você está respirando, seu coração está batendo, e tudo está acontecendo. E a casa, ela tem essa coisa também. Você olha para uma casa, mas você não sabe o que está acontecendo lá dentro daquela casa. Então, mesmo sendo uma carta positiva, se ela sair na saúde para a pessoa, eu diria para ela fazer um exame. Aí ela vai falar, nossa, eu estou com algum problema? Não necessariamente. Mas faça algum exame, procure, né, entre aspas, entrar dentro de você, ver como que você está. Então, eu aconselharia a pessoa a fazer isso. Mas, eu colocaria o seguinte, a tendência muito maior é para ela estar bem na parte da saúde. É uma tendência bastante positiva. Eu achei genial essa análise que você fez da casa agora. Que ninguém sabe o que está acontecendo dentro da casa, né? Exatamente. Muito legal. Bom, vamos lá então. Na casa 5 nós temos a regência, né? Aí nós temos a carta da aliança ou do anel. Bom, essa carta eu analisaria da seguinte forma, que é um período para a pessoa se socializar. É um período para ela não se isolar. Então vamos supor, as situações vão estar acontecendo para que ela se socialize, ou para que ela ajude alguém, ou para que, se ela está namorando, para que ela fale mais com o namorado, no trabalho seja mais cooperativa, porque é a regência, é a tônica. O que está atuando? São as parcerias. Então é um momento que a pessoa tem que estar atenta a isso. Vamos para o próximo slide? Vamos sim, certo. Então agora nós temos o método sendo utilizado, né, sendo feito com 2 cartas, tá? Então, na vida material, nós temos a carta da serpente e a carta da criança. Bom, eu acho uma coisa interessante, né, que a gente pode fazer com o tarô ou com o baralho Lenormand, é essa coisa, quando você faz um método com mais de uma carta, abrir e tentar sentir ou perceber a primeira impressão que te deu aquelas 2 cartas juntas. 2 ou 3, dependendo do método, né? Eu vou interpretar separadamente, mas também vou passar a minha impressão em seguida, tá bom? Ok. Bom, na vida financeira, nós temos a carta da serpente, a primeira. Então, é um momento de cautela, de cuidado. Eu diria que essa pessoa é uma pessoa muito sagaz na vida material. Provavelmente ela tem uma esperteza, um jogo de cintura para lidar com a vida financeira. Mas é um momento de cautela, né? Com as questões materiais. A carta da criança, ela vem me trazer também esse lado. Pode ser uma novidade, uma abertura. Só que a gente tem que ver que a carta da serpente está do lado. Então, de qualquer forma, a carta principal aí, porque foi a primeira a ser tirada, é a da serpente. Então, é um período de muita cautela com a vida financeira, com a vida material. Às vezes a pessoa está assim, mas eu quero trocar de carro, mas eu quero
meu cartão de crédito está meio apertado, mas mesmo assim eu quero fazer uma compra, ou eu quero emprestar dinheiro para fulano, ou eu vou cobrar aquele dinheiro que está me devendo. Está um pouco difícil. Então é um momento de cautela. Né? Agora, a impressão que eu tive assim que eu abri, eu diria assim, sendo bem, aí eu costumo brincar assim, sendo bem cartomante mesmo, né? Eu diria assim, olha, cuidado com algumas notícias ou algumas novidades que podem não ser boas na vida financeira. Então tome cuidado com as suas finanças, né? Me passou uma impressão assim de muita cautela com as questões materiais. Com Tá as bem? novidades que estão por vir. Bom, agora nós vamos à segunda carta, que é a carta do trabalho. Nós temos a carta do homem e temos a carta da estrela, não é isso? Isso. Ok. Então, na vida profissional, eu tenho muito essa interpretação para essas cartas tanto do homem quanto da mulher, né? Eu costumo olhar para a própria pessoa. Se é um homem, eu diria que é ele mesmo na vida profissional, né? Quer dizer, esse momento está dependendo muito dele mesmo, tá? E é um momento em que essa estrela, ela vem trazer um período, a gente fala que essa carta é o otimismo, né? É a esperança, mas ela é o cuidado com a própria imagem, né? De cuidar de si. Então, eu diria que é um momento que, assim, está favorável para os contatos com os amigos no trabalho, com as pessoas, para melhorar as relações. Quando a gente fala em sorte com a carta da estrela, eu penso também que essa sorte é a maneira como que você está plantando essa sorte, né? Então é um período de você melhorar as suas relações profissionais. Isso vai ser muito positivo. Se eu estou tirando para uma mulher, não que você tenha que interpretar dessa forma, é uma visão que eu tenho, tá? Certo. Se eu estou tirando para uma mulher, vamos supor que eu tenho aqui essa carta do homem, né? Aí eu tenho duas interpretações. Se eu for bem cartomante, eu posso dizer que existe um homem, uma presença masculina importante no trabalho dela, que pode trazer um favorecimento, que é essa carta da estrela, né? Como eu posso também interpretar que ela precisa interiorizar a questão masculina. Então, essa mulher provavelmente ela está precisando ter uma energia masculina. O que é essa energia masculina? É a energia yang, né? Quer dizer, ser forte, decidida, não fraquejar. Isso a gente não está interpretando, aí a gente não está entrando eu esqueci agora como a gente coloca, na questão homem e mulher, que mulher é frágil, tá? E que homem é forte. Não vamos entrar nessa questão, porque aí a gente acaba desmerecendo. Né? Eu estou falando no sentido mesmo de energia, porque a gente sabe que a energia feminina ela traz a sensibilidade, a fragilidade, não frágil no sentido de algo negativo, mas de algo mais, é como uma flor. Uma flor é algo frágil, você precisa ter cuidado, né? É diferente de uma casa ali construída, uma estrutura de concreto, é uma estrutura firme, é diferente. E nem por isso uma desmerece a outra. Então eu diria que ela precisa interiorizar mais essa coisa masculina e a mesma interpretação para a estrela que eu havia dado anteriormente. Tá bem? Vamos lá então para a carta número 3. A carta Isso, a vida amorosa. Nós temos a carta da árvore e a carta da carta, ou do aviso. Eu interpreto da seguinte forma: se ela está com alguém, é um período que eu diria assim, de abundância na relação, mas é um período também que eu diria que é uma situação que depende muito da atitude da pessoa, porque eu vejo a árvore como aquilo que você dá, né? Porque a árvore ela dá os frutos. Claro que existem as árvores que não são frutíferas, mas vamos imaginar que essa tenha, né? Então a árvore ela traz os seus frutos, mesmo que não traga, ela traz, né, essa coisa da abundância, do crescimento. Então essa relação é um momento de cultivar a relação, de cultivar isso. E essa carta do aviso eu vejo como um alerta para isso. Eu entendo muitas vezes a carta do aviso ou da carta, quando ela sai junto a uma outra, ela vem para enfatizar aquela outra carta.
Né? O que, que o aviso está te avisando? O que, que ele está te trazendo? Né? Se a pessoa está solteira, é a possibilidade dela conhecer alguém, sim. Ela pode vir a receber uma mensagem, ela pode vir a ter um contato com alguém, por conta também dessa carta do aviso que está saindo junto. Eu achei legal. Tá? Então, quando a carta da carta sai ao lado de outra, né? Da chave, Uhum, tanto faz, ela enfatiza uhum. a carta que está ao lado. Isso, e até porque a gente imagina o que, que tem dentro dessa carta. Tem a chave. O que, que tem dentro dessa carta? Tem a serpente. O que, né? Você faz a associação. Né? Então, Eu acho que no baralho Lenormand, quando você trabalha com uma única carta, tudo bem. Quando você tem outras ao redor, uma sempre é o complemento da outra. Né? É como se elas se misturassem. Né? agora é a casa da saúde. Sim, a número 4. Nós temos a carta da casa com as nuvens. Lembra que eu falei na jogada anterior que saiu a carta da casa sozinha na saúde, né? Ela saiu ali numa posição só, de uma única carta, você tirou só ela. Então, nesse caso, nós temos uma complementando. Lembra que eu falei, vamos ver o que tem dentro dessa casa? O que, que tem dentro dessa casa? Nuvens. Né? O nevoeiro foi tão forte que Já entrou dentro da complicou. casa. Então, eu diria que aí sim é mais uma indicação de que a pessoa tem mesmo que fazer um check-up na saúde. Aí se ela fala, ai meu Deus, o que que eu tenho? Porque eles, pelo menos comigo, eles fazem isso, tá? Ah, o que que eu tenho? Fala assim, olha, eu não sou médico, apenas o baralho ele está indicando para você que é necessário você cuidar. E aí, às vezes, a pessoa vai realmente no médico, aí ela descobre que está com alguma coisinha, aí precisa tratar, aí somente o médico vai determinar o que que é. Mas é claro que aqui é uma indicação de que essa casa, que é o corpo dela, né, lá dentro nós temos as nuvens, então existe alguma coisa que não está clara. Às vezes a pessoa, ela tem uma dor de cabeça e ela acha que é porque ela come sempre tal coisa, ou ela toma um remédio. E às vezes tem um outro fundo, tem uma outra causa. Né? As nuvens, ela costuma trazer isso para a situação que você está perguntando. Ela confunde. Né? Elas confundem, na verdade. Né? E o final é a regência. Na regência, nós temos a carta da âncora e a chave. Né? Então, dentro do período, a regência, o que traz essas duas cartas, essas cartas são bastante assim benéficas. Eu vejo uma âncora um período de segurança. O que é essa segurança? É segurança interna. E essa segurança interna da pessoa que vai ajudar ela a encontrar as soluções. Porque a chave, eu vejo muito a chave, ela, claro, né, ela é assim, você tem ela nas mãos, ela é um objeto inanimado. Você usa ela para abrir portas. Então, é um período que, através dessa segurança, dessa firmeza interior, a pessoa vai abrir portas para ela. Ela vai encontrar soluções, ela vai descobrir coisas que possam ajudar ela a lidar com as questões do dia a dia que foram apresentadas aqui. É isso. Nesse exemplo, você analisou o contexto das outras casas para finalizar a regência, né? Isso eu posso fazer sempre, né? Eu acho que eu devo fazer sempre, né? Sim, pode. Com certeza deve para entender até o que essas cartas ou essa carta da regência ela está trazendo. Eu perguntei que isso pode acontecer, por exemplo, em 4 casas saírem apenas cartas benéficas e na regência sair uma carta horrível, como os ratos, por exemplo. Sim, verdade. Aí você na verdade, assim, está tudo bem, porém, olha aqui, fique atento. Né? Então, existe uma luzinha amarela. Vamos imaginar que nós temos, né, a luz verde, que está tudo bem, a amarela, atenção, e a vermelha, opa, cuidado. Essa situação é uma luz amarela. Por quê? Porque tá tudo bem, porém na regência nós temos uma carta negativa. Saíram cartas difíceis em todas, e saiu carta difícil também na regência. Aí é luz vermelha. Né? Só que você não vai acabar com a pessoa, né? Entre aspas, você vai tentar levantar a moral dela, né? Muitas vezes, eu acho que numa consulta, quando saem muitas cartas difíceis ou negativas,
às vezes é a postura também da pessoa diante da vida, diante das situações também, né? Porque problemas todos nós temos, né? Eu acho que é a maneira que a gente vai lidando com eles que pode ser mais positivo para nós ou não. Flávio, muito obrigado então por você aceitar meu convite e ensinar aqui o método da regência aqui para o pessoal do meu canal. Tá bom, eu que agradeço e boa sorte para todos. Obrigado e quem sabe até um próximo vídeo. Até a próxima. Tchau. Tchau.